Rapaz, vou te contar uma parada que tá acontecendo comigo aqui nesse condomínio novo, onde vim morar. A escolha foi toda estratégica, tá ligado? O AP é de boa, mas o que me ganhou mesmo foi a janela da sala. Um vidrozão absurdo, daqueles que deixa a luz entrar de manhã e parece que o mundo tá abraçando a gente. Só que, mané, o esquema é que essas janelas não tem cortina padrão, tem que mandar fazer sob medida. E até a cortina chegar, tava eu ali, vivendo sem filtro, né? Nos primeiros dias era só eu, meu sofá, meu café e aquela janela. Tudo tranquilo até eu notar uma vibe diferente vindo do outro lado. Meu vizinho do bloco ao lado, que eu nunca tinha nem dado moral, tava sempre por ali, meio que olhando na minha direção. No começo achei que era coisa da minha cabeça, mas depois comecei a reparar que, sempre que eu tava na sala, ele dava um jeito de aparecer. Aí já viu, né? A gente percebe e, sei lá, começa a brincar com o destino. Confesso que comecei a entrar na onda, sabe? Nada muito pensado, mas aquele calor do Rio colaborava. Shortinho, camiseta larga sem sutiã, ou às vezes só um top e uma vibe. Tô em casa, mas tô quase na praia. E eu percebia o jogo. O cara olhava e ao invés de eu me incomodar, curtia. A gente se entende no olhar, né? Ele fingia que estava só ali, distraído, mas era na minha direção que os olhos iam parar. A parte mais engraçada é que nunca trocamos uma palavra, mas parecia que tinha um diálogo invisível entre nós. Eu cruzava a sala, me ajeitava no sofá e ele lá, no canto dele, fingindo que o mundo estava em câmera lenta. Um dia, peguei ele tão na cara dura que cheguei a rir. Ele se ligou que foi pego no flagra e deu um sorrisinho meio sem graça. E, mano, tem coisa mais gostosa do que flertar assim, na base da tensão silenciosa. Enquanto a cortina não chega, sigo no meu reality show particular. Não sei onde isso vai dar, mas tô curtindo a brincadeira. Vai que, no fim das contas, ele toma coragem e me chama pra um papo, ou sei lá, me pede açúcar. Quem sabe o destino não tá querendo dar uma força, né? Enquanto isso, sigo vivendo minha novela pela janela. Ah, deixa eu te contar. O vizinho, né? Alto, forte, daquele jeito que parece que acabou de sair da academia direto pro comercial de desodorante, tá ligado? Nunca tínhamos trocado uma palavra, mas a troca de olhares já tava rolando fazia um tempo. Aí, nesse sábado de sol, decidi ir pra piscina me bronzear. Escolhi um biquíni bem curto, mais pra garantir a marquinha perfeita do que pra chamar atenção. Ou talvez fosse meio que pelos dois, vai saber. Cheguei lá toda no clima, me ajeitei numa espreguiçadeira, botei os fones e fiquei curtindo. Só que de repente senti aquela presença, sabe? Quando você percebe que alguém tá chegando antes mesmo de olhar. Aí olhei de canto de olho e adivinha, era ele. Como se o universo tivesse orquestrado o encontro. Ele tava sem camisa, claro, com aquele porte que fazia até a luz do sol parecer mais forte. E não demorou muito pra ele vir puxar assunto do jeito mais natural possível. E aí, vizinha, aproveitando o pé todo sol? Foi o que ele mandou. E eu, já querendo ceder desde o primeiro "e aí", me fiz de difícil, mas só um pouquinho. Respondi com aquele sorriso meio bobo, me ajeitei melhor na cadeira, dei uma alongada casual que era quase um show e começamos a conversar. Ele era simpático, engraçado, tinha um papo fácil, daqueles que faz o tempo passar sem a gente perceber. E eu ali, toda me oferecendo, sem pressa, mas deixando claro que estava na vibe. Depois de um tempo, entre risadas e troca de olhares, ele soltou. Tá calor, né? O que acha de subirmos pro meu AP pra tomar alguma coisa? Fingi pensar por uns segundos, mas a verdade é que a resposta já estava pronta desde que ele abriu a boca. Levantei, peguei minha canga e meus óculos e disse com a maior naturalidade. Boa ideia, tô precisando mesmo me refrescar. Entramos no AP dele e logo de cara ele me ofereceu uma cerveja. Aceitei, claro, e me ajeitei no sofá enquanto ele pegava as bebidas na geladeira. O lugar tinha a vibe dele. Simples, mas arrumado. Tudo no lugar certo. Ele voltou, entregou a garrafa na minha mão, sentou do meu lado e começamos a conversar. O papo fluiu tão fácil que nem parecia que a gente estava se conhecendo de verdade ali, naquele momento. Falamos sobre o condomínio, a vista das janelas, até que a conversa começou a tomar outro rumo. Ele deu aquele sorriso meio sem vergonha e mandou. Sabe, eu sempre te via pela janela. Você tá sempre com pouca roupa, tão linda, e eu ficava imaginando como seria te conhecer de verdade. Confesso que muitas vezes era difícil me concentrar em qualquer outra coisa quando você tava por lá. Eu dei uma risada nervosa, mas por dentro já tava vibrando. Resolvi entrar no jogo, aproveitei o embalo e soltei. Ah, então quer dizer que você tava me espionando? Pois saiba que eu percebi, viu? E vou te contar mais. Eu fazia de propósito, só pra te provocar.
Já estava interessado em você há um tempinho. O sorriso dele se abriu ainda mais, como se aquilo fosse a confirmação que ele estava esperando. Ele chegou um pouco mais perto, o clima entre a gente esquentando, e eu senti aquela adrenalina boa de quando você sabe que está no momento certo. A tensão que vinha se acumulando desde os olhares pela janela, agora estava ali, na nossa frente, impossível de ignorar. Ele colocou a garrafa na mesinha, olhou direto nos meus olhos e disse: "Então acho que a gente está esperando tempo demais, né?" E, bom, não precisei responder. Aquele foi o ponto onde as palavras deixaram de ser necessárias. As janelas podem até ser grandes, mas naquele momento, o universo inteiro parecia caber só ali, no espaço entre a gente. Ele chegou mais perto, devagar, como quem sabia exatamente o que queria, e eu não consegui desviar o olhar. Antes que eu percebesse, ele me puxou com firmeza e me deitou no sofá. O beijo veio intenso, daqueles que fazem o coração disparar e o mundo lá fora sumir por completo. As mãos dele começaram a explorar meu corpo, com uma mistura de firmeza e carinho, e tudo em mim reagia àquele toque. O desejo que já vinha se acumulando explodiu ali, naquele momento, e a gente sabia que não tinha mais volta. E, sinceramente, eu nem queria voltar. Me entreguei por completo, sem pensar em mais nada além de como era bom estar ali com ele, sentindo cada segundo como se fosse eterno. A conexão entre nós era absurda, muito mais forte do que eu podia imaginar. Não era só o toque ou o momento em si, mas a sensação de estar exatamente onde eu queria estar, com a pessoa que eu vinha desejando esse tempo todo. Depois daquele dia, as coisas entre a gente mudaram de um jeito que eu nem esperava. Ficamos mais próximos e o clima entre nós deixou de ser só de tensão ou curiosidade. Começamos a passar mais tempo juntos e cada momento era como uma nova descoberta. Ele era mais do que o cara alto e forte que eu via pela janela. Ele tinha um jeito único de cuidar, de fazer tudo parecer mais leve e ao mesmo tempo emocionante. Os dias viraram semanas e antes que eu percebesse, estávamos em um relacionamento incrível. Cada dia ao lado dele era uma mistura de aventura e conforto, como se o universo tivesse dado um jeito de juntar duas peças que se encaixavam perfeitamente. O mais louco era pensar que tudo começou com uns olhares inocentes pela janela. Hoje, sempre que olho para aquela janela enorme na sala, me pego sorrindo. Foi por causa dela que ele me notou, e no fim das contas, foi ela que trouxe algo que eu nem sabia que estava precisando. Ele. E assim, minha vida mudou completamente por causa de uma simples janela. Quem diria que algo tão comum poderia trazer algo tão especial, né? Se você curtiu essa história e quer saber mais sobre como a vida pode surpreender a gente nos momentos mais inesperados, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo. Quero saber se vocês também já viveram algo assim ou se tem uma história parecida para compartilhar. Aproveita para interagir, me contar o que achou e, claro, acompanhar o canal para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente sempre tem histórias para rir, se emocionar e, quem sabe, até inspirar, né? Te vejo na próxima.